Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje, neste vídeo, eu venho mostrar pra vocês o que eu li em setembro. Eu acho que foi bastante coisa, não em termos de volume não, de títulos, porque em agosto eu li mais, eu acho que eu li 13 títulos, agora acho que eu li 11, 10, não sei. Mas foram livros assim, de mais difíceis, maiores, né? Eu vou começar mostrando o que eu li de literatura brasileira, que não foi muita coisa. Eu li 5 Minutos e a Viuvinha, do José de Alencar, que são 2 contos, eu acho, ou são 2 novelas, não sei. Enfim, né? Romantismo, aquela historinha que a gente já conhece bem, né? De 2 jovens bonitos que se apaixonam e tal, tal, tal. E tem um empecilho, mas que impede, né, a felicidade deles, mais ou menos no meio da história, mas no fim tudo acaba bem. Mais ou menos isso, né? O enredo é meio enfadonho, né? Porque é sempre a mesma coisa, mas eu gosto muito do estilo do José de Alencar, é por isso que eu leio. Ele escreve muito bem e tem um ótimo estilo. Aí eu li este. Um outro que eu li, o segundo só mais esse que eu li de literatura brasileira, foi o 15 da Raquel de Queiroz, né? Eu li para participar do fórum da Tati, do País das Entrelinhas, né? A gente vai discutir, quer dizer, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, a gente vai começar a discutir 3 de outubro, mas vai continuar discutindo. Esse vídeo vai ao ar mais ou menos, sei lá, meados de outubro, não sei. Tô gravando no finzinho de setembro, dia 30 de setembro. Então, o 15, eu gostei bastante. Eu não sabia nada da história, né? Não sabia nem o que o título tinha a ver com a história. É o 15 porque o livro se trata da grande seca que houve no Ceará em 1915. Então é uma história de retirantes, né? Não só de retirantes, mas de outras pessoas que não foram tão afetadas em termos materiais pela seca, mas eram afetadas emocionalmente pela seca, né? Então, assim, são histórias de pessoas que foram impactadas pela seca de 1915. Então, tem uma família de retirantes que membros da família vão tomando destinos diferentes no meio do trajeto até um lugar mais fértil, né? Enfim, eu gostei bastante, né? É impossível não se lembrar de Vidas Secas do Graciliano, né? É uma história bem parecida, assim, é a mesma situação, né? Mesma situação. Gostei. Gostei mais do que eu imaginava, embora eu não tivesse expectativa. Um outro livro que eu li é Microfísica do Poder do Foucault, né? É um livro, uma leitura técnica, mas assim, eu adoro ler Foucault porque eu aprendo horrores com ele, porque ele gosta, ele é um pesquisador, ele era um pesquisador, né? Ele sempre busca a origem das coisas, né? Então, ele conta a história da loucura, a história da sexualidade e coisas assim, como surgiu o surgimento da clínica, do hospital. E vai nos mostrando que muita coisa que a gente naturaliza é uma construção social, né? E eu gosto dele por conta disso. Ele escreve numa linguagem fácil, acessível. E aqui nesta obra especificamente, é uma obra composta por aulas e entrevistas dele. Então ele fala de vários livros nas entrevistas, nas aulas. Ele fala do livro As Palavras e as Coisas, que eu tenho, a história da sexualidade, que eu tenho, a história da loucura, que eu tenho, Vigiar e Punir, que eu tenho. Eu não tenho a obra completa de Foucault, né, infelizmente, mas eu tenho bastante coisa, não li tudo ainda. E assim, é um autor pra gente aprender sempre com ele, né, se a gente quiser entender os processos históricos de situações sociais que a gente naturaliza Foucault, né. Gostei bastante. Outro livro que eu li foi A Revolução dos Bichos, para o meu clube de leitura, né, que eu tenho com os meus amigos. Gostei bastante, que é uma espécie de fábula que o autor cria, né, fazendo relação com a Revolução Russa. Então, a gente tem personagens que são bichos que fazem uma revolução contra os humanos e é uma revolução baseada nas incitações de Marx, né? Então é contra a exploração. Mas os que tomam o poder depois acabam, né, agindo de maneira muito parecida
né, como os humanos agiam. E, enfim, é uma história fabulosa. É um livro assim que você lê numa sentada. É uma leitura rápida, curta e é muito interessante. E como essas histórias são reproduzidas, né, com o passar do tempo. Então a gente vê situações aqui que aconteceu com Robespierre e Danton. Então tem figuras aqui que representam Lenin não está aqui. Mas tem figura que representa Marx, que representa Stalin e Trotsky, né? Mas poderia ser a história do Robespierre e também do Danton, e, enfim, e várias outras histórias parecidas com essa que eu desconheço. Mas é um livro sobre relação de poder, né? E subjugação, né? Exploração dos mais fracos. Adorei. Outro livro que eu li, Relações Perigosas, edição em francês, que eu já fiz um vídeo pra ele, comparando o livro com o filme. Se eu não tiver publicado ainda, quando esse for pro ar, aguardem. Eu adorei essa história, né? É um romance epistolar. A história se passa na segunda metade do século XVIII, mas um pouco antes da Revolução Francesa. E trata de nobres pervertidos que fazem joguinhos de sedução, né? Vira uma disputa entre a Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont, e eles desonram pessoas da sociedade por meio... Ele, no caso, né? Ela não desonra. Homem não é desonrado dessa forma. Mas mulher, sim. Ele faz isso e ela também. E eles entram em jogos, em tramas ardilosas e perigosas. Por isso o nome, né? Mas o tiro também sai pela culatra, viu? É uma história muito boa. Eu adoro essa história. Não vou falar mais porque eu já fiz vídeo, tá bom? O outro livro que eu li foi Ilusões Perdidas, de Balzac, que acho que é considerada a principal obra dele, por ele mesmo. E a história do Lucien, que vai para Paris, é um poeta de Angoulême que vai para Paris e com a amante, e de repente fica à deriva e acaba tendo que se virar, né? E é como um romance de aprendizagem, e ele acaba passando por uma educação moral lá em Paris. Ele faz muitas burradas. Lucien é um personagem que irrita a gente, dá vontade de pegar no colo, consolar e dá vontade de bater, sabe? Que nem você faz com o filho. Então, Lucien é assim. E a história também tem uma história em segundo plano que é de tipografia, de como é essa questão dos editores durante a restauração, né? Eu fiz o vídeo também. E não vou falar mais por conta disso. Já fiz o vídeo, estou contando melhor lá, tá bom? Balzac. Outro livro que eu li e adorei, Corcunda de Notre Dame, porque eu adoro a escrita do Victor Hugo. Mas o que eu vou adiantar, eu vou fazer um vídeo ainda sobre esse filme e vou detalhar um montão de coisas que eu achei. Mas o que eu vou adiantar não é uma história de amor, não importa o que a Disney conta, não é uma história de amor. Não entendi dessa forma. O título, Notre Dame de Paris, já indica isso, né? E no vídeo eu vou falar melhor, mas eu gostei bastante, né, da história do Quasimodo e da Esmeralda. Vou detalhar no vídeo, senão esse vídeo aqui fica muito grande. Ó, li bastante. Li também Os Três Mosqueteiros. Eu tô mostrando esse aqui só para representar essa edição aqui, mas na verdade eu li em francês no texto eletrônico. E eu não gostei desse texto em português. Eu preferi ler o original. Mas que ritmo, que história alucinante. Também vou fazer um vídeo sobre ele. A gente sempre conhece, né, a história de D'Artagnan, Os Três Mosqueteiros, ou porque viu em filme, ou porque viu em desenho animado. No meu caso eu assisti muito desenho animado com essas histórias aqui. Mas assim, um ritmo super acelerado, super aventura, sabe? E a gente lê no instante essa obra. Bem escrita também, gostei muito, vou fazer um vídeo. Outro livro que eu li, também do Balzac, Eugénie Grandet. Esse aqui eu li em francês também. E o Balzac foi o primeiro grande romance do Balzac, né? Foi bastante elogiado. E aqui o Balzac trata do que ele trata sempre, que é o Deus Dinheiro durante a restauração e a relação da burguesia com o dinheiro, né? Então ele faz várias histórias derivadas desse mote principal.
Aqui a Eugênie Grandet, ela é filha do Félix Grandet, que é um senhor rico, mas avarento ao extremo. E ela tem muitos pretendentes, tem pretendentes para se casar, só que ele não quer dividir fortuna, não acha que os candidatos não são bons, então joga um contra o outro. Ele simula gagueira nas horas que convém. Enfim, ela se apaixona por um primo, só que o primo é pobre, né? É óbvio que o pai tem problemas com o pai, enfim. É uma história bem interessante, eu gostei bastante. Foi uma releitura, na verdade, eu já tinha lido há muitos anos essa história. E a última leitura que eu fiz neste mês foi Cândido ou Otimismo, que é uma história que eu adoro, li pela terceira vez. E é uma história do Voltaire, e na verdade é uma sátira, uma crítica, não sei o que ele faz ao filósofo Leibniz, que diz que esse mundo em que nós vivemos é o melhor mundo possível. Então o Cândido, um rapaz ingênuo, ele é uma espécie de aprendiz do Pangloss, um mentor que diz que tudo acontece da melhor forma possível, que esse é o melhor dos mundos possíveis. Aí acontece uma desgraça atrás da outra, e o Cândido fica sempre repetindo esse mantra, que esse é o melhor dos mundos possíveis e tal, tal, tal. E aí essa história ela é fantástica, então fantástica no sentido de realismo fantástico. No momento ele está lá no terremoto de Lisboa, depois no outro momento ele está numa missão jesuítica do Paraguai, e assim, é uma desgraça atrás da outra e ele repetindo esse mantra. Mas no final ele parece que aprendeu um pouco a lição e ele muda, ele para de repetir o mantra e tem uma reflexão que eu acho bem interessante, que é uma reflexão que eu carrego para minha vida. É um daqueles livros que traz assim uma reflexão no final, que faz a gente pensar muito e pontuar a vida. Eu adoro essa história também, a gente lê rapidamente e gostei bastante. Eu me lembro, sempre que eu leio essa história, eu lembro de Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Essa história de estar num lugar, depois estar no outro, esse realismo todo. E é engraçado e é trágico ao mesmo tempo, né? Então, essas foram as minhas leituras. Eu gostei de tudo que eu li, eu indico tudo. Só o José de Alencar, que é assim, meio chatinho, mas assim, pra quem gosta de literatura de texto mesmo, vá pelo estilo que é legal, né? Enredo ali não é lá essas coisas, a não ser que você gosta de historinha, assim, água com açúcar. Mas as minhas leituras foram essas e eu indico todas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de curtir eu ia falar curtir a página. Curtir a página também no Facebook, mas não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e comentar, tá bom? Obrigada.